Bom, olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre população, né? Sou o Daniel, professor de História e Geografia de vocês. Bom, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o assunto população. Na verdade, nós vamos nos aprofundar no assunto conhecido como população, né? População do Brasil, né? População brasileira. E vamos falar um pouquinho dessa população que tem crescido cada vez mais, né? Uma população que nos anos 90 era 90 nos anos 70 era 90 milhões, hoje nós somos mais de 200 milhões. Isso mostra o quanto precisamos de infraestrutura, saneamento básico, quanto precisamos de investimento na educação, na saúde, quanto precisamos de investimento no processo de urbanização para que comporte, né, o Brasil comporte essa população. Geograficamente nós temos espaços de sobra no nosso país, mas nós temos uma curiosidade. Nosso Brasil ele é ocupado em sua grande maioria na parte costeira do país, né? Então você tem cidades como Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, gigantes, né, lotadas, né? E você tem gigantescas regiões pelo norte do Brasil, centro-oeste, nordeste, desérticas, né? Então você tem essa desigualdade de ocupação populacional, né? Outro problema que o brasileiro sofre, além da desigualdade ocupacional, é a desigualdade social mesmo, quando você tem sociedades como a das grandes cidades, onde você tem contrastes, né, de bairros riquíssimos, como é o caso do Morumbi em São Paulo, e o caso da comunidade Paraisópolis, que é um bairro pobre que faz um contraste, os dois são vizinhos, né? Bom, então vamos lá um pouquinho, vamos falar um pouquinho de população, tá? Deixa só, eu tô com o módulo digital aqui, tá bom? Primeiramente falar sobre a diversidade populacional, tá? É, Nós tínhamos, né, segundo os estimativos, o Brasil tinha 8,5 milhões de pessoas durante o seu processo de colonização, e esse processo foi um processo de dinâmica entre povos de diferentes culturas e línguas, né? Nós temos desde os indígenas, né, que já os nativos brasileiros que viviam aqui, aos portugueses que vieram, aos holandeses, aos franceses e também aos africanos que foram trazidos para cá, não vieram, foram trazidos para cá, né? Mas que aqui estabeleceram-se também como base fundamental para a nossa cultura. Então não existe uma cultura que seja mais base do que outra. Talvez algumas regiões do Brasil tenham um traço mais ligado a um tipo cultural do que outro, mas de um modo geral, nós não podemos classificar que o Brasil ele tem um berço maior em cultura X ou Y. Todos têm uma participação, né? Todos têm uma colaboração fundamental na construção da nossa sociedade. Aliás, uma das características mais bonitas e mais interessantes da população brasileira é a sua diversidade e sua miscigenação, tá? Muita gente, hoje em dia, tem muita gente aí que gosta de é, criar, taxar isso de forma pejorativa, mas não, isso é uma característica nossa. O brasileiro, ele é um povo que não tem uma característica física definida, e isso não é um defeito, muito pelo contrário, isso é uma qualidade, né? Nós somos um povo formado a partir de diversas culturas, de diversas cores, né? Raças não, porque nós só temos uma raça só que é a raça humana, nós somos um povo formado por diversas cores, e assim é a cara do brasileiro, tá? Loiro, branco, negro, pardo e por aí vai. O Brasil não tem uma definição, e isso é lindo, isso não tem, isso é uma coisa sublime, né? Você ter essa miscigenação. Mas não significa que não haja preconceito, mas isso é um assunto para um outro momento, tá bom? Bom, então nós temos aqui uma foto bem interessante, tá? É uma foto no módulo que mostra no livro, né? Ela mostra um tipo índio, né? Usar esse termo é um pouco, para um professor de história, um pouco erro histórico, um típico nativo brasileiro, né? Você tem também aqui uma rua da Bairro da Liberdade, onde é bem típico, né, de ter a presença japonesa, e aqui embaixo uma foto de uma passeata onde você tem uma menina negra e um rapaz branco, né, na mesma escola. Então mostra um pouco da miscigenação brasileira, tá? Das características brasileiras que é tão importante para a nossa sociedade. Bom, nós temos aqui uma definição do IBGE, tá bom? Então, o IBGE ele diz que nós temos 47,74% de brancos, nós temos 7,61% de negros, nós temos amarelos, né, que parda, nós temos indígenas, sem declaração. Essas nomenclaturas não tenha isso como
uma forma pejorativa. Estamos simplesmente denominando, né, cores, né? Lembrando que raça não existe, cores. E de uma forma de que a pessoa se auto-identifica, existe essa denominação de cor, tá? Esse dados aqui com certeza está desatualizado, né? Depende muito da região. Então, se essa pesquisa foi feita no sul, no sudeste do Brasil, beleza, você tem uma majoritariamente branca. Se essa pesquisa fosse feita no nordeste e no norte, mudaria totalmente. Então, Salvador, por exemplo, que é a cidade que tem mais negros fora da África, até onde eu me lembro, ela ainda tem esse título. Então você percebe que aqui esse número seria totalmente o inverso, tá? Bom, outra questão também, tá? Outra característica da população brasileira, tá? Segundo o IBGE, é a evolução de crescimento. Eu acho isso muito interessante. Em 1872, que é o primeiro dado que nós temos, né? 1872, lá no século XIX, a população brasileira era de 9.930.000. Em 1960 nós já éramos 70 milhões. Em 1980 nós éramos 119 milhões. E hoje nós somos, em 2019, 210. Hoje a última vez que eu fiz a pesquisa estava 217, 218 milhões. Então assim, a população cresceu. E o professor, o que é que fez essa população crescer? Bom, principalmente acesso, por mais que difícil ainda seja para o brasileiro viver no Brasil, mas claro, é óbvio que melhorou bastante as condições e as qualidades de vida da população. Hoje, além da tecnologia e da ciência que acompanhou, né, essa evolução de tempo, né? Então, hoje uma pessoa idosa ela tem acesso, pelo menos o básico, à educação ou à saúde, perdão. Então essa pessoa consegue ter acesso a medicamentos muitas vezes de forma gratuita para hipertensão, para diabetes. Isso faz com que a pessoa tenha essa doença controlada e automaticamente prolongue seus dias, né, de vida. Assim como também as crianças hoje, quando saem dos hospitais, saem auxiliadas, né, ou pelo menos a maioria sai auxiliada. Então você tem um índice de mortalidade infantil menor. Então você tem todos esses pontinhos que juntos fizeram com que a população brasileira se mantivesse mais tempo viva. Então, por exemplo, na década de 30 a expectativa de vida era 50 anos, hoje a expectativa de vida é 74 para mulheres e 70 para homens, se eu não estou enganado. Então você percebe que a distância é muito grande. Hoje você tem pessoas que cada vez mais vivem mais e as gerações vão se embolando, né? As gerações de 30, gerações de 50, gerações de 60, muitas vezes os de 60 e as de 30 estão no mesmo habitat, no mesmo mercado de trabalho. Você chega na academia, você encontra pessoas de 50, 60, 70 anos malhando, buscando uma melhor qualidade de vida. Então tudo isso faz com que você tenha uma população que viva mais e automaticamente fique mais tempo na Terra. Então, o índice de morte, né, continua, claro que continua, assim como o índice de nascimento, mas a pirâmide etária ela tem que cada vez mais ficar diminuindo sua base e aumentando o seu topo. Eu vou falar mais sobre essa questão da pirâmide mais pra frente, tá bom? Bom, voltando aqui, nós temos um dado interessante quando a gente fala de população, que é a população absoluta, que é o número de pessoas que existe num país e ponto. Não, população absoluta é o número de pessoas que tem em um país. 200 e tantos milhões, 1.300.000.000, que é o país mais populoso, que é a China, depois a Índia. É fácil de fazer essa conta, é só você ir lá nos dados do IBGE. O Brasil, por exemplo, em 2019, foi quando a última pesquisa o livro fez, tinha 210.443.766. É um número exato, talvez não, mas é um número bem próximo, tá? Já a população relativa ou densidade demográfica é o ponto-chave do assunto. Quer dizer, não do assunto, mas uma das partes mais interessantes do assunto. Quando a gente fala de densidade demográfica, a gente fala exatamente do que eu falei com relação ao Brasil. Você tem um país gigante, mas você tem uma população bem menor. O país caberia muito mais. O Brasil é quase do tamanho da China, um pouco maior do que a Índia, ou quase do tamanho da Índia, né? Então você tem, não, bem maior que a Índia, perdão, né? Um pouco menor do que a China, mas maior do que a Índia. E o Brasil tem um sétimo da população que a Índia tem, por exemplo. Mas aí por que o Brasil nós temos esses problemas de superlotações das cidades, engarrafamento, moradia inapropriada, comunidades lotadas de pessoas, você vê aquele acúmulo populacional gigante por causa da concentração. E aí que nós falamos sobre densidade demográfica. O que é densidade demográfica, professor? É você ter pessoas demais concentradas em um espaço menor. Então, por exemplo,
Se você tem 100 metros se você tem um shopping, por exemplo, eu gosto sempre de usar esse exemplo. Vai ter aniversário de Maria e de João. João vai comemorar o aniversário dele na casa dele. Convidou 100 pessoas para uma casa de 15 metros quadrados. Vai todo mundo estar super lotado, provocando aglomeração. Densidade demográfica é aglomeração. Então a casa estourou um negócio aqui. A casa de João, ela vai ter uma concentração uma densidade demográfica maior, né? Então você vai ter ali uma densidade demográfica maior e automaticamente você vai ter um menor espaço para cada pessoa dentro da casa. Mas se eu pegar essas mesmas 100 pessoas e colocar na Universidade de Maria, que vai ser no shopping da Bahia, por exemplo, e esse shopping tem lá, sei lá, seus 500 metros, 3 mil metros quadrados, você vai ter as mesmas 100 pessoas, cada uma tão distante da outra, que vai ter que conversar via telefone. Então você percebe que a densidade demográfica vai ser bem menor. Hoje, por exemplo, o país com a maior densidade demográfica do mundo é Mônaco. É um país que tem menos de 500 mil pessoas, 500 mil pessoas. Na verdade, tem 280 mil pessoas, né? Mas é uma população concentrada, né? Deixa eu só confirmar aqui a população desse país, mas Mônaco não tem aqui no dado, né? Isso acaba trazendo informação. Mas se eu não me engano, são 280 mil pessoas, um país pequeno, né? Não, é 28 mil pessoas, melhor dizendo. Mas você tem um tamanho miúdo. Mônaco é um principado, é um país bem pequeno que fica ali próximo da França. E devido ao seu tamanho ser bem pequeno, mesmo esses só 28 mil pessoas, né? Acabam transformando o país em uma espécie de um bairro gigante, né? Você tem um bairro que é super ocupado por essa população. Bom, eu só queria confirmar se é 28 mil ou 280 mil, agora eu fiquei na dúvida porque trouxe da minha mente, mas daqui a pouco eu chego lá. Bom, resumindo, então densidade demográfica tem a ver com essa concentração. Quanto maior a densidade demográfica, significa que é mais pessoas aglomeradas em um pequeno espaço, e quanto menor a densidade demográfica, significa que é mais espaço e menos pessoas. Então, se eu comparar, por exemplo, a cidade de Salvador e a cidade, por exemplo, deixa eu ver, o interior, Amargosa, você tem a população de Salvador, que está aglomerada numa cidade com mais pessoas, 2,8 milhões de pessoas em Salvador, mas Salvador tem um espaço X. Se você pegar uma cidade como Amargosa, se você colocar nessa cidade 500 mil pessoas, mesmo lá tendo menos pessoas do que na nossa cidade, devido ao espaço de Amargosa que é menor, lá vai ter uma densidade demográfica maior. Tá? Então, densidade demográfica é você concentrar, você ter mais pessoas por metros quadrados. Eu vou ensinar vocês a fazerem um cálculo em sala, tá bom? Depois de uma outra aula, como fazemos o cálculo, tá? Dividimos a população pelo número do território, tá? E aí encontramos a densidade demográfica desse local. Mas isso vai ficar para depois, tem um cálculozinho, tá bom? Bom, nós temos também as taxas de natalidade e mortalidade, tá? A taxa de natalidade é a taxa de nascimento anual, a taxa de mortalidade é a taxa de morte anual. É feito um cálculo para saber se está tendo um crescimento ou se está tendo um declínio na população. É medido o número de pessoas que morrem, pessoas que nascem, aí feito um cálculo, tá? Então, a taxa de natalidade do Brasil tem diminuído, tá? Principalmente por causa da pandemia, né? Muitas mulheres que tinham a pretensão de ter filho têm deixado para ter filho depois. Então o ano de 2021 e 2020 e 2021 foi o recorde de baixa de natalidade. Ainda tem pessoas que têm filho, claro que tem, mas a, a, o número crescente de natalidade deu uma diminuída depois desses 2 anos, tá? Bom, existem mais partes do assunto, tá bom, gente? A gente vai falar um pouquinho sobre as taxas, né? Crescimento vegetativo, a gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura da população. Eu quero mostrar para vocês só um pouquinho antes de sair, antes de encerrar a aula, essa pirâmide etária. É isso que eu falei lá no início, tá? Aqui na ponta nós temos as idades mais velhas e o número de pessoas que ficam vivas até lá. E aqui embaixo nós temos as pessoas que nascem. Reparem que no meio da pirâmide você tem uma concentração maior populacional. Essa aqui é a pirâmide etária do Brasil, tá? De 2018. E esse número de cima está cada